Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a mestranda Ana Cristina e na aula de hoje, que será a nossa aula número 2, eu vou introduzir alguns conceitos teóricos de Michel Foucault que podem ser produtivos para as pesquisas de vocês. Interessante ressaltar que cada um desses conceitos abordados nesta aula são conceitos muito complexos e eu trago uma introdução a eles, mas isso não dispensa um estudo mais aprofundado sobre eles posteriormente. Tento, então, com essa aula, trazer alguns exemplos para tentar abordar essas ferramentas teóricas de uma forma um pouco mais didática. Vamos começar? Bom, vamos começar a falar sobre um conceito que é fundamental na obra de Foucault. Muitos o conhecem, inclusive, como o filósofo do poder, mesmo que ele, obviamente, não se restrinja a isso. Vamos entender que quando Foucault fala sobre poder, ele não se refere diretamente ao campo político. Nesse sentido, quando ele fala sobre o poder, ele está preocupado em entender como que um sujeito atua sobre o outro, o que ele vai denominar de relações de poder. Para Morais, essas relações de força conduzem às nossas ações e os nossos comportamentos. Ao contrário do que nós ouvimos no dia a dia sobre o poder não é repressivo. Para Foucault, o poder, sobretudo, ele é produtivo e ele se dissemina em todas as relações sociais. Não existe, então, uma pessoa que possua o poder e a outra não o possua. O poder não é algo a ser possuído, portanto, porque ele está presente em todas as relações humanas. Vamos falar um pouquinho melhor sobre o poder agora no próximo slide. Bom, então, quando Foucault conceitua o poder como uma multiplicidade de correlações de forças imanentes num jogo de lutas e afrontamentos incessantes, que não parte de um ponto central, mas de correlações móveis, ele está dizendo que o poder ele não é exercido num ponto único, ele está presente em todas as relações humanas. Então, o Foucault ele diz que o poder, ele não é uma coisa, ele é uma relação. O poder ele não pertence a ninguém. Ele se exerce entre os sujeitos, nas práticas, nos discursos, nas instituições e até mesmo nos nossos saberes. Então, quando ele fala sobre correlações de força, não se trata de um sujeito dominando e um outro sujeito sendo dominado, mas uma rede de relações em que essas forças elas se enfrentam, elas se compõem, elas se deslocam, se transformam mutuamente. Por exemplo, em sala de aula, o poder ele não está contido na figura do professor, certo? Por quê? Porque ele tem uma autoridade, mas essa autoridade ela é exercida na relação que existe entre ele e os seus alunos, na forma como os alunos reconhecem essa autoridade. Então, no modo como esse saber ele é legitimado nas normas institucionais que fazem parte também daquela sala de aula e daquela escola. Para o Foucault, então, esse poder ele atravessa e ele forma os sujeitos por dentro das práticas cotidianas, seja no seu próprio corpo, seja nos discursos, seja nos gestos ou nos saberes. Bom, e quando o Foucault ele fala sobre jogos de lutas e afrontamentos incessantes, ele quer enfatizar o quanto o poder ele não é estático e nem unilateral, ou seja, o poder ele está sempre em disputa, porque onde há poder, há possibilidade de resistência, e é essa resistência que vai reconfigurar o campo de forças. Com isso, então, ele quer afirmar que não existe um ponto final ou um equilíbrio definitivo nesse campo de forças, afinal, o poder ele não é estático. E sobre discurso, significa, na verdade, um conjunto de práticas que produzem efeitos de verdade, que fazem existir, então, determinados sujeitos, determinados saberes, determinados objetos, no campo daquilo que pode ser pensado e também dito. Um
Vamos a um exemplo bem simples. Antes do século XIX, por exemplo, a categoria homossexual ela não existia. Havia apenas práticas sexuais, mas não um sujeito que fosse definido por essas práticas. A partir dos discursos médico, jurídico e psiquiátrico, passou-se a falar de um tipo específico de sujeito. E ao nomear e descrever esse sujeito, esses discursos criam esse indivíduo como um objeto de saber e também de intervenção. Falando um pouquinho mais de discurso em Foucault, é importante ressaltar também que o discurso ele não é uma propriedade individual, porque ele é atravessado por relações de saber e de poder. Isso significa que o indivíduo que profere um discurso não é ele mesmo o dono desse discurso. Como assim? Vou te dar um exemplo bem simples. Quando, por exemplo, numa letra de música sertaneja, que é o que eu estudo, uma mulher ela diz que sonha em se casar. O sujeito que proferiu esse discurso contido nessa letra, mesmo que ele tenha a ilusão de que ele é produtor desse discurso, ele na verdade ele está sujeitado através de relações de poder pelo discurso religioso, pelo discurso familiar, que estão atravessados nesse dito, do sonho em se casar. Agora, Foucault, na aula inaugural do Collège de France, em 1970, ele vai corroborar esse nosso entendimento quando ele diz que, ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria então que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Desse modo, quando Foucault ele afirma que há uma voz que o precede há muito tempo, compreendemos que esses discursos atravessam os sujeitos e os conduzem, ou seja, conduzem as suas ações, os seus pensamentos, os seus modos de ser e de se enxergarem no mundo. O que demonstra que, a todo tempo, estamos todos invariavelmente imersos em relações de poder que vão nos assujeitando a esses discursos. Veiga Neto nos diz, em conformidade com o que nós estamos postulando, que nós já nascemos em um mundo que é da linguagem, em que os discursos já estão por aí circulando e que nós somos, então, sujeitos que vão derivar desses discursos. Então, o que nós podemos pensar, então, sobre o discurso a partir do que Foucault nos postula? Que o sujeito de um discurso, na verdade, ele não é dono da sua própria intenção comunicativa, porque ele não é capaz de se situar numa posição fora do discurso para falar sobre esse discurso, entende? Então ele está sempre imerso nas redes discursivas. Em outras palavras, então, o discurso ele é socialmente construído. E esse discurso ele vai ser expresso através dos sujeitos, que vão externalizar aquilo que é possível ser dito no corpo social, através daquilo que, aos poucos, foi sendo assujeitado nesse sujeito. Tudo bem? Então, nessa perspectiva, o que nós podemos concluir? Que o exercício do poder gera efeitos, e um desses efeitos é justamente a constituição dos sujeitos que, através de diferentes modos de subjetivação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, vai assujeitando os sujeitos a esses discursos que vamos constituindo. Tranquilo até aqui? Aqui, então, nós chegamos a um ponto muito importante para Michel Foucault, que é a questão do sujeito, que inclusive foi uma das suas principais investigações. Como é que nós nos tornamos aquilo que somos? O Foucault ele vai nos dizer que o sujeito ele não é algo dado, não é algo pronto, mas sim algo a ser produzido. Ou seja, não existe um sujeito a priori, nenhuma essência humana, nada fixo, nada essencial, muito menos um sujeito que seja autônomo às relações sociais.
Ou seja, esse sujeito ele é um resultado histórico de práticas de poder, de saber e dos discursos que vão nos constituindo. Então, nós não somos livres como nós acreditamos ser. Nós não somos livres e depois somos reprimidos. Desde o início, nós somos formados por algumas forças que nos atravessam e moldam as nossas percepções, os nossos desejos, os nossos comportamentos e também os nossos modos de existir. Então, um exemplo muito comum, a ideia do doente mental ou do criminoso, né, que foram sujeitos estudados por Foucault em alguns dos seus livros. Então, essas duas figuras, por exemplo, são posições de sujeito que são produzidas por os discursos médicos, pelos discursos jurídicos e que vão definindo o que cada uma desses indivíduos, dessas pessoas, podem ou devem ser. E quando nós falamos em subjetivação, nós temos que pensar que é um processo histórico de constituição dos sujeitos. Então, por subjetivação, o Foucault ele vai entender que é um processo contínuo que faz com que o indivíduo ele se torne sujeito, não como uma essência, mas como um efeito de certas práticas. Então, esse processo ele vai envolver um jogo de verdade. O que isso quer dizer? Que ao longo da história, diferentes regimes de verdade vão produzindo diferentes formas de sermos sujeitos. Por exemplo, existe o sujeito pecador do cristianismo, existiu o sujeito racional do iluminismo, o sujeito produtivo do capitalismo e assim por diante. Então, o que o Foucault ele quer analisar? A formação de sujeito a partir de 3 grandes eixos, cada um ligado a uma dimensão do seu próprio trabalho, que é a dimensão arqueológica, genealógica e a dimensão ética, que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Então, quando a gente pensa na subjetivação dentro do campo de saberes, ou seja, na dimensão arqueológica, o Foucault ele vai nos mostrar como os sujeitos são constituídos como objetos de conhecimento dentro de alguns discursos, como o discurso científico, o discurso filosófico, o discurso institucional e assim por diante. Por exemplo, o louco, produzido pela psiquiatria, foi produzido por muito tempo como um objeto de saber. Agora, quando ele fala na dimensão genealógica, ele está mais preocupado como esse sujeito produzido através das relações de poder, que vão moldar os nossos corpos e também as nossas condutas. Bom, então, nesse eixo genealógico, o que o Foucault ele quer nos mostrar? O quanto essas práticas de poder classificam, dividem, hierarquizam e normalizam os sujeitos. Então, esse poder produz e separa, por exemplo, o sujeito sadio e o sujeito que é doente, o sujeito que é normal, o sujeito que é anormal, o sujeito considerado um cidadão e o sujeito que é considerado um delinquente. Então, algumas instituições, como a prisão, a escola, o hospital, a fábrica, vão criar alguns formatos de sujeitos mais disciplinados, mais dóceis e mais produtivos. E a última dimensão que o Foucault vai analisar é a dimensão ética. Então, esse último movimento, que vai aparecer especialmente nos volumes finais ali de História da Sexualidade, ele vai mostrar o quanto que esse sujeito ele se constitui pela maneira como se pensa, como se conduz a si mesmo e se transforma. Ou seja, vamos pensar lá nas práticas gregas, né? Então, o sujeito ele tinha um cuidado de si. Eram algumas práticas éticas que iriam constituir esse sujeito. Então, esse sujeito ético, ele não é apenas constituído de fora para dentro, ou seja, ele não é constituído apenas pelo saber ou pelo poder, mas também de dentro para fora, quando ele se engaja em algumas práticas reflexivas sobre si mesmo. Já que nós falamos sobre modos de subjetivação, que são esses modos pelos quais nós nos tornamos sujeitos, é importante frisar também o que o Foucault entende por sujeito. Ele vai entender que existem 2 sentidos possíveis. O primeiro, o sujeito assujeitado, ou seja,
vai se referir àquele indivíduo que é submetido ao poder dos outros, ou seja, ele é controlado, ele é governado, ele é disciplinado por instituições, normas e discursos. Aqui, ser sujeito é estar sob o domínio dos outros, sobre forças externas. Mas também existe o sujeito de si, que vai dizer respeito a esse indivíduo que se prende à sua própria identidade, seja por meio de uma consciência ou de um autoconhecimento. Nesse caso, o sujeito ele é preso a si mesmo, ao modo de ser e de pensar que ele vai reconhecer como sendo seu mesmo. Então, em ambos os casos, tanto o sujeito sujeitado quanto o sujeito de si, ele é formado por um poder que não apenas o reprime, mas que o produz enquanto sujeito. O que eu quero dizer com isso? Que esse poder ele vai moldando as nossas posições de sujeito, os nossos comportamentos, as nossas formas de nos relacionarmos, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Desse modo, tornar-se um sujeito é sempre um processo atravessado por relações de poder, que vão nos constituindo e também, de certo modo, nos limitando. Em alguns momentos, nós enunciamos a palavra verdade. Importante entender que, para o Foucault, verdade vai ganhar um significado diferente daquilo que cotidianamente nós entendemos, como a verdade absoluta. Então, o Foucault vai nos dizer o seguinte: entendo por verdade o conjunto dos procedimentos que permitem pronunciar, a cada instante, a cada um, enunciados que serão considerados como verdadeiros. Não há absolutamente uma instância suprema. O que ele está tentando nos dizer aqui? Que os discursos, eles fabricam verdades que dentro de certo tempo e de certa sociedade posicionam alguns ditos dentro do que é considerado verdadeiro e outros ditos vão ficar à margem. Ou seja, esses discursos que ficam à margem, eles são invalidados através de certos mecanismos de controle do discurso que nós não vamos falar na aula de hoje para nós não nos estendermos muito. Mas é importante a gente entender que essa verdade que a gente está entendendo não é uma verdade absoluta, é uma verdade criada em certo momento histórico. Tranquilo? Assim, apontamos que aquilo que se denomina como verdade é algo produzido através das relações de poder, também as relações de saber de uma determinada época. Não interessa, então, qual é o valor que essa verdade ela represente. Isso é, se essa verdade é considerada verdadeira ou ela é considerada falsa. Para o Foucault, então, a verdade ela não é descoberta, ela é produzida. Essa verdade é feita por práticas tanto históricas quanto práticas de instituições, de saberes e de jogos de poder que vão definir o que em cada época vai contar como verdadeiro. Para dar continuidade, na próxima aula nós vamos trazer alguns conceitos que atravessam a minha pesquisa e também irei apresentar e delimitar o corpus empírico que eu utilizei, assim como os principais achados da pesquisa ao longo do meu trabalho. Então, até logo! Aqui vão algumas referências utilizadas nos slides para que vocês consigam ter acesso ao material que foi utilizado. Então, alguns livros aqui do Michel Foucault, História da Sexualidade 1, O Sujeito e o Poder, Vigiar e Punir, Verdade e Poder, O Nascimento da Biopolítica, Microfísica do Poder, a dissertação de Suelen do Sacramento Moraes, O Emagrecimento em Discurso, Tensionamento sobre a Fabricação do Corpo Magro na Revista Ana Maria e Foucault e Educação do Veiga Neto. Até a próxima!